Olá, amigos seguidores. O bullying é algo muito sério na vida de um aluno numa escola onde ele é rejeitado pelos colegas. O deboche, por muitas vezes, pode transformar em um rompante muito mais sério em que sofre esse tipo de agressão psicológica. E esse aluno pode agir muito tempo depois, em outra época, e outras pessoas que nunca sequer ouviram falar dele. E muito menos souberam que ele era vítima de bullying naquela escola. A única coisa que permanece viva na memória desse aluno é o cenário da história de horror que ele viveu ali anos antes, pois tempos depois segue esse aluno disposto a tudo para se vingar do que sofreu, porém agindo contra as pessoas erradas. E foi isso que aconteceu em 7 de abril de 2011, no massacre do Realengo. Se pudéssemos dividir o Brasil em históricos de violência em tempos diferentes, certamente existiria o antes e o depois do dia 7 de abril de 2011, onde às 8h30 da manhã a Escola Municipal Tássio da Silveira, localizada no Realengo, no Rio de Janeiro, foi alvo de um grande massacre escolar promovido por Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, que invadiu a escola armado com 2 paus de fogo e começou a disparar contra os alunos ali presentes, tirando a vida de 12 deles com idade entre 13 e 15 anos e deixando outros 22 feridos. O criminoso foi interceptado por policiais e preferiu desistir da vida do que ser detido. Até então, casos dessa natureza era mais comum de acontecer nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse foi o primeiro registro de massacre estudantil que teve na história. A motivação do crime figura como incerta, porém a nota de despedida de Wellington e o testemunho público de sua irmã adotiva e o de um colega próximo apontam que o atirador era reservado, sofria bullying e pesquisava muito sobre assuntos ligados a atentados terroristas e a grupos religiosos fundamentalistas. O crime causou comoção no país e teve ampla repercussão em noticiários internacionais. A então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, decretou luto nacional de 3 dias em virtude das mortes. Mas quem era Wellington? Esse criminoso que promoveu o massacre a uma escola no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro. Prestem atenção, amigos seguidores, porque eu vou falar sobre ele a partir de agora. Wellington Menezes de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro em 13 de julho de 1987 e tirou a própria vida no mesmo estado no dia 7 de abril de 2011, em meio ao massacre que ele próprio promoveu. E aqui entra um ponto importante nessa narrativa, seguidores. O Wellington foi aluno da Escola Tássio da Silveira durante todo o ensino fundamental, a mesma escola em que ele promoveu o massacre. Wellington era filho adotivo de Dicéia Menezes de Oliveira e o caçula de 5 irmãos, sendo adotado por essa família ainda bebê. A mãe biológica de Wellington sofria de problemas mentais e chegou a tentar tirar a própria vida em determinada ocasião. Ele sempre foi descrito por familiares e conhecidos como um rapaz calado, tímido, introspectivo, que não se metia em problemas e nem desrespeitava as regras. Sua mãe adotiva, Dicéia, era testemunha de Jeová e perdeu a vida em 2010. Wellington chegou até mesmo a frequentar a religião com a sua mãe, mas nunca havia se tornado um adepto, pois, com o seu comportamento calado e tímido, ele passava boa parte do seu tempo navegando na internet.
E talvez aí, seguidores, seja o grande problema que desencadeou toda essa revolta e essa atitude criminosa do Wellington. Em entrevista concedida no dia 13 de abril de 2011, os familiares confirmaram que o Wellington era muito fechado e introspectivo, que só se relacionava com as pessoas pela internet, tinha poucos amigos e não participava da vida familiar, passando quase todo o tempo diante do computador. O Wellington tinha irmãos já casados e foi tratado de modo distinto pela mãe, que imaginava ter que deixá-lo muito cedo devido à idade. Dicéia era o porto seguro de Wellington e a sua morte agravou os problemas psiquiátricos que ele já tinha. O tratamento com psicólogo que o Wellington fazia depois que sua mãe morreu, ele não fez mais. A religião da mãe nunca teve ligação com os grupos islâmicos ao qual o Wellington se vinculou. O caso deixou os familiares surpresos e com medo. Em uma carta, Wellington relatou sobre o bullying que ele sofria na escola. Em determinado trecho, ele dizia o seguinte: muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo, e todos os que estavam por perto debochavam, se divertiam com as humilhações que eu sofria, sem se importarem com os meus sentimentos. E isso era verdade. Segundo o depoimento que um ex-colega dele deu à polícia, onde disse o seguinte: certa vez, no colégio, pegaram o Wellington de cabeça para baixo, botaram dentro da privada e deram a descarga. Algumas pessoas instigavam as meninas que passassem a mão nele. Esses maus tratos aconteceram até o ano de 2001, época do maior ataque desumano de todos os tempos, algo que virou obsessão para a mente perturbada do Wellington. Após a morte de Dona Dicéia, o computador de Wellington foi vasculhado por seus irmãos, que descobriram algumas pesquisas que ele fazia sobre armamentos. Descobriu-se que ele comprou 2 paus de fogo e um carregador rápido, além de ter tido aulas de tiro, mostrando assim evidências que planejava a ação desde o mês anterior, sempre com intenção de vingança e com admiração por atos extremistas. Durante a execução da chacina, ele tirou a própria vida após ser baleado na barriga. Seu corpo foi enterrado no cemitério do Caju em 22 de abril de 2011, 15 dias após sair do IML. Ele nunca foi enterrado do jeito que queria. Ele foi enterrado como indigente dentro de uma cova rasa. E seguidores, falando aqui para vocês, ele deixou escrito numa carta como ele gostaria de ser enterrado. E isso não se cumpriu. As investigações da polícia tiveram início logo após o massacre. Por meio de uma denúncia anônima, descobriram que o Wellington havia saído para comprar o pau de fogo calibre 32, com 2 homens, um vigia desempregado e um chaveiro, Charleston Souza de Lucena e Isaías de Souza, respectivamente. Ambos os suspeitos admitiram ter intermediado a venda do pau de fogo num quiosque próximo da casa de Wellington, em Septiba. A alegação de Wellington, de acordo com os 2 suspeitos, foi de que ele usaria a arma para se proteger, pois vivia sozinho. Um terceiro homem teria participado propriamente da venda. Seu nome era Robson e ele forneceu a arma a Wellington através dos outros 2. Ambos os homens presos disseram que estavam arrependidos pela venda. Isaías declarou o seguinte: se eu soubesse que era para fazer isso, não tinha participado, porque eu também tenho filhos que estudavam inclusive numa escola em frente à casa onde o Wellington morava. Já Charleston declarou o seguinte: agora infelizmente vou ter que pagar por este ato. Espero que a justiça faça o que ela tem que fazer e que ela seja cumprida. Embora os acusados tenham afirmado que Robson morreu no carnaval de 2011, a polícia ainda assim
investiga e tenta procurar evidências de sua suposta morte. As investigações também não sabem como o Wellington obteve a segunda arma, um pau de fogo 38, o qual ele efetuou a maioria dos disparos. Como já mencionado nesse vídeo, Wellington era ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira e talvez por isso ele se dirigiu a pé para a escola na manhã do dia 7 de abril de 2011, fortemente armado e muito bem vestido. Dessa forma, por volta das 8 horas, ele chegou ao portão da escola e lá se identificou como um palestrante que queria interagir com os alunos naquela manhã. Depois disso, subiu para o primeiro andar e entrou numa sala de aula aleatória, onde ocorria uma aula de português, ministrada pela professora Lídia D'Angelo. Ele entrou sem pedir licença e calmamente sacou suas armas e atirou nos braços e pernas dos meninos e na cabeça das meninas, visando matar somente elas por considerá-las seres impuros. O saldo, 10 meninas e 2 meninos mortos. As vítimas fatais tinham idade entre 13 e 16 anos. Wellington deu mais de 30 disparos, considerando a eficácia de seus carregadores. Houve pânico e correria generalizados. Agentes de transportes rodoviários foram avisados por uma criança baleada que havia saído do colégio sobre o que estava acontecendo lá dentro. E foi assim que os policiais foram até o local e, na tentativa de impedir que o Wellington provocasse um massacre ainda maior, o policial Márcio Alexandre Alves o atingiu com 2 disparos, fazendo-o cair no chão. E, na sequência, uma carta póstuma do criminoso, ou seja, a vida para ele não servia de mais nada. Ele tirou a própria vida. Wellington foi detido pelo 3º sargento da Polícia Militar, Márcio Alexandre Alves, de 38 anos. Segundo ele, o rapaz chegou a lhe apontar o pau de fogo. Porém, graças a Deus, o sargento Alves foi mais rápido, acertando Wellington e fazendo com que ele caísse no chão logo em seguida. E se não fosse isso, seguidores, a tragédia, que já era grande, poderia tomar uma proporção gigantesca, pois foi logo depois dessa ação do sargento Alves que o Wellington tirou a sua própria vida. E depois disso, o sargento Alves declarou o seguinte: o sentimento é de tristeza pelas crianças. Eu tenho filho na cidade, mas também é sentimento de dever cumprido, impedir que ele chegasse ao 3º andar e fizesse mais vítimas. Conforme a lista divulgada pela Polícia do Rio de Janeiro, as vítimas foram Ana Carolina Pacheco da Silva, 13 anos, Bianca Rocha Tavares, 14 anos, Jéssica Guedes Pereira, 15 anos, Igor Moraes, 13 anos, Karine Chagas de Oliveira, 14 anos, Larissa dos Santos Atanásio, 13 anos, Larissa Silva Martins, 13 anos, Luísa Paula da Silveira Machado, 15 anos, Milena dos Santos Nascimento, 15 anos, Rafael Pereira da Silva, 14 anos, e Samira Pires Ribeiro, 14 anos. Familiares de 4 das vítimas decidiram doar os órgãos dos adolescentes. A prefeitura homenageou as vítimas dando seus nomes a 12 creches da cidade. A primeira vítima a receber essa homenagem foi Samira Pires Ribeiro, cujo nome foi dado a uma creche no bairro de Guaratiba. O computador do assassino foi periciado para descobrir com quem ele se correspondia eletronicamente, pois Wellington teria se correspondido com uma pessoa específica por 3 meses antes do crime. E o instrutor de tiro com quem Wellington aprendeu a atirar foi ouvido pelo delegado. Os policiais também não fizeram reconstituição do crime no Realengo e um psicólogo forense foi incumbido de apresentar um laudo sobre as condições mentais do atirador. Em 14 de abril de 2011, o homem que vendeu o pau de fogo calibre 38 para Wellington foi localizado pela polícia. Ele vendeu também 60 cartuchos em munição e o carregador rápido Speed Loader. Os policiais também conversaram com um ex-colega de Wellington chamado Abdul, com quem
o atirador conversava pela internet, mas descartaram a cumplicidade do rapaz para o delegado. O Wellington agiu sozinho. Era uma pessoa com perturbação mental diagnosticada que teve um surto psicótico e que culminou com essa tragédia que comoveu o país inteiro. A motivação do massacre não é conhecida ao certo. Na época, foi cogitado traço de psicopatia no criminoso, porém isso não foi confirmado, considerando o fato que dificilmente um psicopata tiraria sua própria vida. Porém, na carta de despedida de Wellington, bem como na página pessoal do Wellington no extinto Orkut, continha temas religiosos e passagens da Bíblia. Wellington era ligado ao islamismo e não saía de casa, estava sempre na internet. Há ainda o fato de que o atirador havia sofrido bullying quando estava na escola. E esse fato, seguidores, explica os motivos, mas não justifica o ato violento de Wellington. Somando a motivação de caráter religioso com a de maltratamento durante os tempos de escola, um amigo próximo de Wellington afirmou que ele sofria bullying, era viciado em jogos violentos, além de ser adepto aos ataques do Oriente Médio. Esse colega disse que o apelido de Wellington na adolescência era em referência à organização fundamentalista islâmica, apontada como responsável direta por diversos atentados. Ainda, segundo o colega, Wellington era reservado e entre os assuntos de suas conversas destacava-se o atentado de maior repercussão trágica ocorrido nos Estados Unidos em setembro de 2001, que era considerado por ele como seu preferido. A polícia fez uma busca na casa de Wellington e lá foram encontradas cartas nas quais revelavam que ele tinha ligações com grupos extremistas islâmicos e que praticavam o islamismo. Ele lia o Alcorão 4 horas por dia, meditava sobre atentados e tinha interesse em visitar países muçulmanos. Ao visitar um barbeiro, segundo o que Wellington falou no próprio vídeo que fez, disse que não poderia raspar a longa barba que ostentava e que lhe cobria todo o rosto, porque seria expulso do grupo o qual pertencia e o qual se reunia periodicamente no Rio de Janeiro. No momento do crime, o Wellington já não estava mais com a barba e, de acordo com um comerciante que eu conhecia, ele tirou toda a barba no dia anterior do massacre. Isso aconteceu, seguidores, pelo seguinte: a escola não iria permitir a entrada dele se ele estivesse barbudo. Ele tinha que estar bem apresentável, sem barba, com a barba bem feita, porque ele se identificou como palestrante na escola. E, por causa disso, por causa da aparência, a escola permitiu a entrada do Wellington lá dentro, onde ele causou toda aquela tragédia. Então, seguidores, amigos seguidores, isso eu digo para vocês, serve como um alerta, tá? Procurem absorver isso que eu vou falar agora. Nunca julguem ninguém pela aparência, certo? Isso que eu estou dizendo é muito importante. Nunca julguem ninguém pela aparência. A gente não sabe, infelizmente hoje a gente não sabe o que tem por trás de um rostinho bonito. Vamos continuando o caso então. As cartas encontradas na casa de Wellington mencionam também 2 extremistas, os quais ele se correspondia pela internet. E um deles declarou que quase participou daquele atentado nos Estados Unidos em setembro de 2001. Contudo, a polícia desconsiderou essa linha de investigação, pois eles acreditavam que tudo não passava de delírios mentais que o Wellington tinha, e a informação de vínculos dele com o islamismo foi posteriormente negada por pessoas próximas a ele e também pela União Nacional das Entidades Islâmicas do Brasil. Fontes ligadas às organizações de defesa aos direitos humanos afirmam que o crime também foi motivado por misoginia, pois, analisando o perfil do crime, as meninas foram as mais visadas, sendo os tiros disparados contra os meninos acidentais. Afirma-se também que uma página de ódio famosa na época, cujos donos foram presos em março de 2012,
faziam exaltação a ações similares ao caso, como o caso Elliot Hedger, o massacre na escola Asmin em 2006 e na escola de Pittsburgh em 2009. Na casa de Wellington, além das cartas, foram encontrados também vídeos em que ele fala sobre as motivações do crime. Ele fez um discurso considerado confuso e com indícios de estar fora de seu juízo perfeito, no qual, entre outras declarações, ele dizia o seguinte: a luta pela qual muitos irmãos no passado morreram e eu morrerei não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência e fraqueza de pessoas que são incapazes de se defenderem. No dia 13 de abril de 2011, a polícia divulgou um novo vídeo recuperado no disco rígido do computador do Wellington e feito antes de junho de 2010, no qual ele leu uma carta. E seguidores, é uma carta extensa que eu não vou colocar nesse vídeo, mas se procurarem no Google vocês vão encontrar. O Wellington lê essa carta em vídeo e a filmagem foi feita em local desconhecido. Todos os arquivos de dados foram recuperados com um programa usado pelo FBI, embora o Wellington tenha tentado apagá-los no dia do crime. O vídeo reforça a ideia de que o Wellington pretendia se vingar do bullying sofrido na escola. No dia 15 de abril de 2011, a polícia divulgou esse vídeo na imprensa. E agora, seguidores, vamos às perguntas do vídeo de hoje. Vocês consideram o Wellington um criminoso comum ou uma pessoa doente? Número 2. Se o Wellington continuasse com seu tratamento psicológico, esse crime teria acontecido? Sim, não. Por quê? Respondam, interajam comigo lá nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos, deixem um like e compartilhem esse vídeo com os amigos. Ativem o sininho para receberem informações sobre os próximos vídeos que eu trouxer ao canal. E me sigam na rede social vizinha, onde eu deixo o endereço escrito aqui embaixo para vocês. E até o próximo vídeo.